Agora eu convido você a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida na noite de hoje. Senhor, fala com a gente através da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa oportunidade de viver, de existir. Obrigado por ter nos dado esta oportunidade de estar na noite de hoje, aqui neste ambiente, mais uma vez, para adorar, exaltar e bendizer o teu nome. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 43 em diante. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. 44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Palavra de Jesus. Eu quero nesta noite lhe convidar para junto comigo refletir sobre este assunto: generosidade à luz de Cristo. Generosidade à luz de Cristo. Às vezes das minhas ministrações de dízimos e ofertas, eu estou sempre usando essa expressão: seja generoso, seja generoso, seja generoso. Como é que nós podemos encontrar generosidade aqui? Este texto é um texto que por si só conflita com a cultura daquele povo e a ideia de relacionamento com Deus e com as pessoas que os discípulos tinham. Jesus estava ali, lhes apresentando a lei. E as palavras de Jesus foi: ouviste o que foi dito, que vocês só devem amar as pessoas próximas e os inimigos devem ser odiados. Disse Jesus: vocês ouviram isso, só que a partir de agora, comigo será diferente. Foi isso que vocês aprenderam ao longo da caminhada de vocês, da jornada de vocês. Foi isso que vocês aprenderam através da lei de Moisés, dos profetas. Só que a partir de agora, comigo será diferente. Não será mais assim. A partir de agora, eu quero que vocês amem os seus inimigos. A partir de agora, eu quero que vocês abençoem os que falem mal de vocês. A partir de agora, eu quero que vocês façam bem às pessoas que odeiam vocês. Eu quero que vocês orem pelas pessoas que maltratam e perseguem vocês. Porque é assim que os filhos de Deus fazem. Eu falei hoje pela manhã, irmãos, pertencer ao time de Jesus não é nada fácil, não. Não é nada fácil. Porque Jesus, ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente acha que é o correto. E os discípulos, ao ouvirem aquilo, as palavras de Jesus, a Bíblia diz que eles entraram em choque. Eles entraram em choque. E nós também temos uma grande deficiência no meio do povo de Deus. E eu lamento pelos anos de confusão bíblica mental
que muitos sofreram. Por quê? Porque muitos se isolou de textos bíblicos. Muitos viveram a sua vida cristã apenas pegando um versículo aqui, outro versículo ali, um capítulo aqui, outro capítulo ali. E as pessoas simplesmente olhavam para esse texto e falavam o que pensavam. Traziam as suas mensagens e falavam daquilo que eles achavam. E quando eu digo tirar o texto, isolar o texto, eu falo isso com muito carinho e respeito, porque eu sei o que isso significa. Principalmente quando você enfrenta dias de desespero. Principalmente quando você enfrenta dias de dor, de pânico. Principalmente naqueles dias em que você precisa de um consolo imediato. Sabe, aquele dia que você está em um conflito existencial, aí você corre e diz: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Aí você vai, abre a Bíblia e lê um versículo. Ou vai a um culto e ouve uma palavra, e se a palavra te agrada, Deus falou comigo, mas se a palavra não te agradou, você entra em um conflito existencial violento. Então nós vivemos a nossa vida, a nossa jornada cristã, muitas vezes correndo para a Bíblia e buscando versículos que acalentam o nosso coração. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, o sangue de Jesus tem poder. Eis que estou convosco todos os dias, aleluia. Quem aqui já não foi alvo da caixinha de promessa? Só tinha coisa boa ali, irmãos. Só tinha coisa boa. Pegar um versículo. Só que interessante que naquela caixinha só tinha coisa boa. E ela não mostrava uma outra caixinha. Que caixinha, pastor? A caixinha da surpresa da vida. Então era muito normal, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, alguém correr para a caixinha e tirar um versículo bíblico para ver o que o Senhor iria falar com ele. Mas às vezes a prova, a batalha, a luta está correndo solto. Mas tudo bem. As pessoas buscavam textos bíblicos para acalmar momentaneamente, consolar o seu momento de desespero, de dor, de pânico. E muitas vezes usaram a Bíblia, ou muitos ainda hoje só usam a Bíblia para isso. Mas tem dificuldade de construir uma consciência bíblica espiritual, que é a capacidade de pensar biblicamente como a palavra de Deus é. E por esta razão, ainda, esses textos estão soltos, essas palavras estão soltas. Ainda bem que existem algumas pessoas. Duros são aqueles que vão em busca dos profetas. Deixa eu ir lá na casa do irmão Alfredo, porque é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Parabéns, o irmão Alfredo é um santo homem de Deus, mas você não vale nada. Você deveria ser como o irmão Alfredo. Você devia ser como a irmã Maria, mulher de oração, mulher que tem compromisso com Deus. E não ficar aí como um crente, em busca de uma palavra, para ver o que é que Deus quer falar com você, se Deus está falando todos os dias, todas as horas. Está na hora da gente crescer, irmãos. Eu preciso que Deus fale comigo, como se Deus fosse mudo. E Deus está falando todo dia.
A gente precisa crescer espiritualmente, biblicamente. A gente precisa entender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus, o que é que Deus tem para a nossa vida neste tempo em que nós estamos vivendo. E este texto em que nós lemos nesta noite, não parece que esteja falando sobre generosidade, mas aqui nesse texto há um transbordar de Deus, aqui nesse texto há um transbordar do espírito de generosidade sobre a vida da igreja de Cristo. Quando Jesus começa a subir ao monte para falar com os seus discípulos, e quando Jesus começa a falar, as primeiras palavras de Jesus é ressignificar a lei a partir da lógica dele. E ele vai construindo isso de uma forma muito linda, com muita paz, com muita graça, com muita propriedade. Ele vai tocando o coração dos discípulos. Os discípulos vão entrando em choque com aquilo que eles estão ouvindo. Por quê? Porque nós temos aqui um paralelo, nós temos aqui um espelhamento de tempo. Porque da mesma forma em que Moisés subiu ao monte para receber de Deus e entregar a importância e entregar a revelação para as 12 tribos de Israel, Jesus está subindo ao monte para trazer de Deus e ressignificar as coisas a partir dali para os seus discípulos. Jesus vem trazer a glória, Jesus vem trazer a graça, Jesus vem trazer o esclarecimento da letra. E à medida que Jesus vai falando com eles, Jesus vai quebrando toda a lógica, Jesus vai quebrando toda a cultura do costume judaico do berço hebreu. E ele começa como, por exemplo, vocês ouviram dizer. Foi isso que vocês ouviram antes da minha chegada. Amem as pessoas próximas e odeiem, persigam e destruam todos os seus inimigos. Só que a partir de agora, se você quer andar comigo, se você quer viver comigo, eu darei a vocês um novo significado. Como é difícil, né, irmãos, conviver com o inimigo. Como é difícil. Como é difícil você lidar com pessoas. Como é difícil quando você chega no ambiente da casa e você encontra alguém que te perseguiu. Aí você corre para o pastor e diz: pastor, se o senhor receber ele como membro, estou saindo fora da igreja. Aí eu digo: por que não saiu antes? Eu acho que você nunca foi membro. Você só ocupava um espaço na casa. Gente, nós precisamos acordar para a vida. É aqui na igreja que nós vamos encontrar inimigos. É aqui na igreja que nós vamos abençoar os nossos inimigos. Eu amo ele, longe de mim. Então vai ficar bem longe mesmo. Quando Jesus vir, eu não sei para onde você vai. Mas vai ser um grande distanciamento, meu irmão. Gente, isso é muito sério. Ou nós precisamos compreender e entender a mensagem de Cristo Jesus para as nossas vidas, ou nós estamos perdidos. Ou nós estamos perdidos. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: são essas pessoas que você não gosta, são essas pessoas que você odeia, são essas pessoas que maltratam você, são essas pessoas que perseguem você, são para essas pessoas que você vai se colocar na brecha e você vai orar por eles. E não só orar, mas você vai se disponibilizar, inclusive servir. É ruim, hein? Sabe que vai ter alguém que vai desistir de Jesus hoje? Essa é a fala de Jesus. Era uma fala que feria a lógica deles. Era uma fala que feria a forma deles entenderem a relação deles com Deus. Porque toda a lógica da relação deles com Deus foi construída em cima de uma tradição de Israel, começando por Abraão.
que estava na mente deles? Era o que estava escrito em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão e diz: eu vou te fazer pai de uma grande nação, a sua descendência vai ser poderosa, e ela vai abençoar as famílias da terra. Eu vou te abençoar, e quem te abençoar e você determinar ser bênção, vai ser abençoado. Mas todos aqueles que te amaldiçoar e você determinar que serão amaldiçoados, serão amaldiçoados. Era isso que estava na mente deles. E você acredita, irmãos, que tem gente ainda na igreja, crente hoje, amaldiçoando pessoas? Você acredita? Você acredita que ainda tem pastor que diz ser pastor? Acredito que seja. Mas o cara fala assim: se você sair daqui eu te amaldiçoo. E você fica com medo. Maldição sem causa não pega. Porque eu conheci o homem que quebrou toda sorte de maldição, e o nome dele é Jesus. Mas o cara aprendeu assim. O cara viveu a vida dele assim, em cima de uma lei. E era isso que estava na mente dos discípulos. Para os discípulos, para aquela geração, a bênção de Deus era com exclusividade dada a um único povo somente. E de repente Jesus vem. Jesus aparece nesse contexto e diz: não se engane, porque o mesmo sol que se levanta sobre maus e bons, e a chuva que desce sobre justo e injusto, é para todos. Agora eles começam a ouvir uma linguagem diferente. O sol, a chuva é dado para todos. Eles que estavam acostumados a uma forte presença de Deus, apontando somente para a vida deles a prosperidade, apontando somente para a vida deles uma garantia que Deus dava a eles no relacionamento deles com Deus. Era como se Deus dissesse: olha, vocês vão estar almoçando e ainda não terminarão o almoço de vocês, e eu já servirei a janta. Porque eu e você e eu, será um ciclo interminável de favor. Essa era a ideia. Já viu que tem um monte de crente que pensa que a vida é assim? Eu sou abençoado. Eu também sou. Mas tem dia, meu irmão, tem dia que não tem bênção. Tem dia que o calo dói. Tem dia que as coisas acontecem. Aí o diabo vem e fala assim: pecador, foi aquilo que você falou para o seu marido ontem. Foi aquela conversinha que você falou do pastor. Ó a mão de Deus aí. Aí você corre, né? Pastor, eu quero pedir perdão. Irmão, tem gente que vai falar: pastor, eu quero perdão porque eu nem sei o que é isso. O cara faz na esconde para pedir perdão para mim. Eu nem sei. Pedir perdão do quê? Ah, pastor, porque eu falei. Ah, miserável, está falando de mim? Mas a gente faz essas coisas. Aí a consciência começa a queimar e o diabo começa a bater na gente. Aí uma coisa dá errada. E a Bíblia diz que Deus todos os dias Ele dá ao homem uma oportunidade de viver. Deixa o homem o seu mau caminho, deixa o homem o seu mau pensamento e comece a pensar nos pensamentos de Deus, nas coisas que são lá de cima. E se liberte desta tradição, e se liberte destas palavras, dessas ideias. Então aquele povo vai crescendo com essa consciência de que fidelidade de Deus, de que cumprir a vontade de Deus, de que estar em obediência com Deus iria significar prosperar, enriquecer, fartura, abundância, extremamente abençoado. Porque tem gente que é assim, ele pensa porque ele faz tudo certinho. E tem gente que diz que é assim, e briga com Deus, meu irmão, porque Deus é obrigado. Deus é obrigado? Deus é obrigado? Tem algumas coisas, graças a Deus, que eu me libertei disso, irmãos. Eu já fiz muita besteira na minha vida, mas eu me libertei desse negócio. Porque se eu for, se eu fizer, e se eu isso, e se eu aquilo, Deus vai fazer. E se Deus não fazer? Aí eu saio da igreja. E vai para onde? Vou para o candomblé.
Que o diabo leve. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Ele continuará sendo Deus. Se eu estou rico, ele é Deus. Se eu estou pobre, ele é Deus. Se eu estou com saúde, ele é Deus. Se eu estou doente, ele é Deus. Se a minha família vai bem, ele é Deus. Se a minha família não vai bem, ele continua sendo Deus. Porque ele está no controle de todas as coisas. Ele só está nos mostrando o verdadeiro sentido do que é a vida. Mas o grande problema é que ao longo da nossa caminhada, nós fomos aprendendo histórias, tradições e mais tradições. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Ao longo da história do Antigo Testamento, as coisas aconteceram. E tudo aquilo que aconteceu como palavra, como verbo, foi entrando na mente deles. E em algum momento, eles passaram por conflitos. Eles viveram conflitos. Você conhece a história de Jó? Quem era Jó? O homem do Antigo Testamento. Um homem íntegro, ok? Íntegro. Que mais? Que mais? Íntegro. Íntegro. Justo. Temente a Deus. Que mais? E desviava do mal. Sabe qual é o meu problema e o seu problema e o nosso diferencial de Jó? É que a gente não se desvia do mal. Jó, íntegro, temente a Deus. E muitas vezes a gente sabe que o mal está ali, mas parece que a gente não acredita tanto que a gente vai checar. Vamos ver se é mal mesmo. Deixa eu experimentar esse negócio para ver se é tão ruim assim como eles estão dizendo. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Jó, ele não ia lá para tirar dúvida se era ruim. Ele nem ia lá. Ele nem ia lá. Eu vou pesquisar para ver se é assim. Meu irmão, nem pesquisa. Se o seu coração está dizendo que isso não é bom, pronto. Pesquisar para quê? Porque tem gente, irmãos, que é doido para pecar. Só espera uma oportunidade do pastor. Eu nunca me esqueço no tempo em que se pregava que televisão era pecado. E se televisão for pecado, irmãos, eu levei um monte para o inferno. Porque eu fui o primeiro crente na igreja que levei televisão para a igreja. E quando eu levei televisão para a igreja, o palco meu, fui levado para a reunião de ministério. E o pessoal me crucificou. Você sabe, Isaías, que aqui é pecado. Eu falei, mas o que é pecado? Eu sempre gostei de assistir o Gordo e o Magro. Os Três Patetas. Eu sempre gostei de assistir os Trapalhão. Eu sempre gostava das programações, acho tão bonito. Mas é pecado, pastor. A televisão é do diabo. Eu falei, não é, pastor, eu comprei, fui lá na loja, comprei, é minha. Gente, você dá risada, mas o dia foi tenso, a reunião foi tensa. Eu ia ser excluído da igreja. Eu ia ser excluído. Era o dia do Isaías fora da igreja. Você vai ter que vender a televisão. Eu falei, tudo bem. Custou tanto. Está à venda agora. Me dá o dinheiro aqui agora, que eu trago a televisão amanhã para vocês. E vocês façam da televisão o que vocês quiserem. Você comprou? Você comprou? Nem eles. Falei, porque se é pecado, eu não vou entregar o pecado para o próximo. Eu entrego para vocês e vocês destroem o aparelho aqui na minha frente. E ponto. Simples assim. Simples assim. E de repente este homem Jó íntegro, temente a Deus, homem sincero, homem honesto, homem justo, homem que se desviava do mal, de repente ele começa a ver a sua casa, a sua família em ruínas. De repente a Bíblia diz que ele começa a perder tudo. E qual foi a lógica dos amigos? Jó, o que foi que você fez? O que você aprontou, cara?
se aprontou para Deus desgraçar a sua vida assim? Porque era isso que estava na mente deles, era o pensamento deles. Porque eles estavam se relacionando com Deus, e eles tinham como base uma justiça compensativa de Deus. Fez o que é bom, recebe. Há uma outra passagem na Bíblia, Salmo 73. Neste salmo nós vemos Asaf pelos cantos, o grande Asaf, completamente fraco, quase se desviando. E Asaf, ele chega a um ponto na vida dele que ele diz assim: estou perdendo a minha fé, eu já não aguento mais, eu não sei mais em quem acreditar, eu estou completamente fragilizado. Você acredita que eu vinha subindo a rua e de repente eu vi um ímpio prosperando? Você acredita que eu vinha subindo e eu vi um ímpio com bens e com recursos? Eu estou em choque. Eu faço tudo certinho, cumpro a lei, cumpro os mandamentos, ando na presença de Deus. E tudo isso que eu vejo, tudo isso que eu presencio, não consigo. Eu estou perdendo a minha fé. Porque na minha cabeça, na minha lógica, no meu jeito de ser, no meu jeito de pensar, Deus só abençoa um povo exclusivo. Não sei o que é que acontece. Eu dou dízimo na igreja, não prospero. O outro irmão não dá dízimo e está prosperando. Trocou de carro de novo. Existem coisas, irmãos, que a gente precisa buscar em Deus ressignificado. Porque Jesus, ao longo da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso existir, do nosso estar com Ele, Ele vai ressignificando as coisas. E então Jesus pega os seus discípulos e vira o mundo deles de cabeça para baixo. Gente, existem algumas pessoas aí que eles andam assim meio comigo. Só por conta de algumas palavras que eu venho ministrando, algumas mensagens que eu vou entregando. Tem alguns pastores aí que já nem... Só porque eu tenho falado algumas coisas, e eu tenho confrontado algumas mediocridades religiosas, e tem gente que me odeia. Tem gente que me odeia porque de vez em quando eu dou uma cutucada. E nessas minhas cutucadas eu vou mexendo com o orgulho religioso de alguns. Ah, pastor, o senhor pensa de uma forma, eu penso de outra. Amém, ainda bem que nós não pensamos iguais. Eu só sei dizer uma coisa. Só existe um caminho para chegar lá. E este caminho não é o meu, não é o seu, o caminho é Jesus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Agora escute isso. Se a gente que é humano provoca isso, se a gente humano que temos as nossas ideias racionais, que vivemos apenas a lógica desta terra, e falamos de coisas apenas que conhecemos, de uma história passada, imagine Jesus dizer: a partir de hoje, muda-se a forma de pensar. A partir de hoje eu estou ressignificando essa grande bênção de Abraão sobre vocês. Amém? A partir de agora vai ser diferente. A partir de agora, você aprendeu até aqui desta forma, tudo que muito bem, mas a partir de agora, se você quer jogar no meu time, se você quer andar comigo, se você quer prosseguir nesta caminhada, abençoe os inimigos, orem por quem perseguem e abençoa quem fala mal de vocês. Posso ouvir um amém?
Meio acanhadinho, mas tá bom. Amém. Amém, pastor. Fazer o quê, né? Amém. O senhor pediu para falar amém, então eu falo amém. Gente. Andar com Jesus é ressignificar muitas coisas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, daquilo que é a tradição, daquilo que é a religião, daquilo que os homens, com as suas ideias, nos apresentam. Se no Antigo Testamento ser próspero e rico era sinônimo de ser abençoado por Deus, agora no Novo Testamento, segundo Jesus, tudo aquilo que envolve excessiva prosperidade, olha só, tudo aquilo que envolve excessiva prosperidade, tudo isso para Jesus é sinônimo de perigo. Tudo isto é sinônimo de afastamento de Deus, obstáculo da fé. Gente, nós precisamos estar atentos para este mundo em que nós vivemos, para esta teologia da prosperidade que foi pregada, que foi ensinada, que foi bombardeada na nossa mente. Aonde ser rico é ser abençoado apenas e os pobres amaldiçoados. Quantos que entraram em paranoia? Eu nunca me esqueço, uma vez no início da igreja, a gente tinha aqui algumas campanhas e vinha uns camaradas doidos aqui. Aí teve uma vez que um irmão, profeta, aqueles profetas, chegou aqui e chamou, vem cá. Aí o irmão era bom, irmão tinha grana. O irmão tinha grana. Eu estou vendo Deus derramar sobre você um jarro de ouro. A irmãzinha lá atrás, Deus, isso não é possível. O irmão já tem. O irmão já tem tanto, o senhor dá para ele e eu aqui, pobrezinho. Olha só, gente, é muita mediocridade. E você acredita que tem gente que é assim? Eles ficam correndo de um lado para o outro para ver o que o profeta vai falar. Bom, o profeta não falou comigo, agora eu vou ali no outro lado ver se o profeta fala comigo. Eu dei muita risada naquele dia. Mas acontece. E Jesus está nos ensinando aqui uma mensagem muito importante. Jesus está nos conduzindo, irmãos, para algo maior e melhor na nossa vida com Deus, não só nesta terra, mas no porvir. Se no Antigo Testamento a Bíblia estava dizendo muita fartura, muita riqueza, muita abundância, porque é bênção de Deus, no Novo Testamento Jesus vem o quê? Exortando os ricos, repreendendo os ricos, questionando os ricos, criticando os ricos, e eles estavam ficando loucos com esse discurso. Quem quer ser rico aqui? Ser rico é bênção de Deus, irmão. Vou perguntar de novo, quem quer ser rico aqui? Mas nós temos que tomar um cuidado. A questão está aqui no cuidado. Está no cuidado. Então, quando Jesus traz esse discurso, os discípulos ficaram loucos. Aí você vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Ele fala de um jovem rico, lembra? Aquele jovem que se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim para ele: o que diz os mandamentos? Ele responde: amar o próximo, amar a Deus, cumprir os mandamentos, coisas que eu já faço. Aí Jesus diz: perfeito, então agora você pega o que você tem, vende aos pobres. Aquele jovem esperava uma outra resposta de Jesus. A partir dali, quando ele ouve esse discurso de Jesus, ele simplesmente desiste.
Desiste de seguir Jesus. E a Bíblia diz que aquele jovem tinha muitos bens. E ele escolheu, a partir daquele discurso, daquela mensagem, a não seguir Jesus. E diz o texto que ele volta triste pelo caminho. E quando ele vira as costas, Jesus faz a declaração fatal. Jesus diz: é por isso que eu digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Agora você que está ouvindo esta palavra hoje, você entra em conflito. Imagine os discípulos quando ouviram isso. Imagine os discípulos. Porque a lei de Moisés dizia para eles: vocês só precisam cumprir os mandamentos e está tudo certo. Vocês cumprindo os mandamentos, vocês serão muitíssimos abençoados. Por isso que tem gente, irmãos, que pensa assim: não, é só eu ir na igreja, dou meu dízimo, vou de vez em quando. De vez em quando eu apareço por lá. Se o pastor precisar de alguma coisa, resolvo o problema. Vou vivendo a minha vida do meu jeitinho, da minha maneira. Porque tem gente que pensa que ele é Senhor, que é ele que comanda a igreja. Tem gente que pensa que a sua prosperidade, a sua riqueza, o seu dinheiro compra tudo. E nós precisamos tomar um cuidado com isso. Porque no reino de Deus, para entrar no reino de Deus, nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Os discípulos não estavam entendendo, como talvez, quem sabe, você não esteja entendendo, mas o Espírito Santo vai te ajudar na sua caminhada a você entender esta mensagem. O que é que nós temos aqui em Jesus? O que é que nós temos aqui dentro desta palavra? Nós temos aqui um chamado para mudarmos radicalmente a nossa forma de pensar a respeito sobre a lógica do reino de Deus e a lógica de Jesus quanto à generosidade. Jesus não está aqui dizendo que você não pode ser rico, não, não é nada disso. Jesus não está dizendo que você não pode ter dinheiro, não, não é nada disso. Jesus não está dizendo que você não pode permitir que a sua condição financeira, a sua força de dinheiro e a sua forte condição de riqueza. Não, Jesus está dizendo que tudo aquilo que você adquire, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você tem, não pode ser rival de Deus. Não pode. Não pode. Não pode. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos estar mais na igreja. Pastor, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Não dá tempo. Cuidado. 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 O que acontece com muita gente? A questão não está no ganhar, a questão está no perder a autoridade sobre o dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, irmãos, mas perder a autoridade, deixar ser engolido pelo dinheiro, vivendo uma vida desenvolvendo algumas características básicas. Porque essa ausência de autoridade com as finanças, essa ausência de autoridade com o dinheiro em particular, sabe o que vai acontecendo comigo, acontecendo com você, acontecendo com esta geração? Vai gerando uma ausência de fé. E quando você está ausente de fé, você tem uma falsa ilusão sobre as coisas, você tem uma falsa ilusão sobre si mesmo, você tem uma falsa ilusão a respeito de Deus. E é isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo. Não podeis servir a dois senhores. Deus vai dar graça. Deus vai abençoar.
Deus vai dar a bênção da provisão. Deus vai dar a bênção da prosperidade. Mas você precisa cuidar da sua vida com Deus e em Deus. Você precisa desenvolver o seu relacionamento de intimidade com Deus, para que você não seja uma presa fácil da ilusão que o dinheiro pode produzir. Tem gente que ganhou um dinheirinho, prepotência. Prepotência. Ganha um pouquinho mais, arrogância. Um pouquinho mais, avareza. Isso é triste, irmãos. Às vezes dói o coração quando você encontra gente assim. O cara comia arroz com farinha e ovo. O cara vinha de busão. Agora só porque comprou um carro lindo, bonito, não encosta no meu carro. Esse carro aqui é de Jeová. Foi Jeová que me deu. Fala para mim esse negócio aí. Que nós vamos dar um jeito nesse carro de Jeová. Amanhã mesmo estou mandando ele para as missões. Nós temos que tomar cuidado, irmão, a gente dá risada, mas é sério. Vira e mexe, a gente está cometendo essas ilusões. Porque o nosso coração é pego pelas coisas desta terra. É melhor a gente ir ressignificando as coisas para que nós não sejamos presas fáceis desta ilusão, daquilo que o dinheiro pode produzir dentro da gente. E Jesus diz, vamos ressignificar isso. É como se Jesus estivesse dizendo, se você disser para mim que entendeu o princípio do Evangelho, se você disser para mim que você é capaz de perdoar pessoas, se você disser para mim que você é capaz de mostrar na sua prática de vida que você abençoa os que te odeiam, que você é capaz de honrar e orar sobre aqueles que tentaram destruir a sua vida, então eu vou acreditar em você. Então eu vou olhar para você e vou dizer, ele sabe lidar com as finanças. Porque não há uma pessoa que tenha rancor e raiz de amargura sobre alguém. Não há que não saiba adorar financeiramente. E sabe o que Jesus disse? Se você continuar com essa prepotência, se você continuar com esse pensamento, com esse seu jeito de viver a sua vida, esta sua vida, este seu pensamento te levará para o inferno. Aí Jesus conta uma parábola de um homem, e ele vai contando essa história dizendo que o homem ficou tão rico, mas tão rico e tão abastado, tão cheio de condições, e havia uma disputa pela sua herança, e ele imaginou assim, já ganhei o suficiente, não devo mais nada a ninguém, não necessito dar satisfação de nada para ninguém, já fiz a minha parte, ganhei, faturei, conquistei, não devo nada a ninguém. Aí o que é que Jesus faz? Jesus simplesmente faz e solta as suas declarações fatais. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eles estão em choque com essas declarações de Jesus. Eles estão em choque. Meus irmãos, eu creio que esta palavra hoje, ela está vindo para nós como um alerta, para nós não nos embriagarmos, para nós não nos enfeitiçarmos pelo conforto que o dinheiro possa nos produzir. Jesus está na noite de hoje nos chamando a um espírito, que espírito, pastor, espírito de generosidade, espírito de gratidão. Uma outra coisa que Jesus está quebrando aqui, ele está dizendo, vocês estão vendo a semelhança, Moisés subiu, entendeu o que Deus falou, explicou para as 12 tribos de Israel, este é o segredo está em subir. Eu subi, e agora eu vou explicar para vocês o que Deus é no Novo Testamento.
Eu vou explicar para vocês o que vai se tornar o selo no meu sangue. Eu vou explicar para vocês o que será o meu sacrifício. E então Jesus começa a ressignificar as coisas. E uma das coisas que ele grita nessa relação é: vocês não são seguidores de Moisés. Vocês não são seguidores de Moisés. Deus falou muito forte ao meu coração. Nós não somos seguidores de Moisés. Nós somos seguidores de Jesus. Eu vou repetir. Nós não somos seguidores de Moisés. Nós somos seguidores de Jesus. Eu vou repetir. Nós não somos seguidores de Moisés. Nós somos seguidores de Jesus. Eu vou repetir, eu não sou israelita, sou brasileiro. Eu não sou judeu, sou brasileiro. Filho de nordestino, mas sou seguidor de Jesus. Nós precisamos entender a mensagem de Jesus, irmãos. Nós precisamos entender a mensagem de Jesus. E Jesus está dizendo: para de ficar inventando moda. Para de ficar inventando moda. Deus me deu uma revelação. Está consumado. Jesus veio para consumar todas as coisas. A revelação já está aqui, irmãos. Na graça de Deus, no amor de Deus, no sacrifício de Cristo Jesus. Nós não somos seguidores de Moisés. Nós somos seguidores do homem da cruz. A gente vive um tempo muito complicado, porque se existe um povo que começou a inventar coisas, isso aconteceu de umas décadas para cá. Eu já fiz isso, nada contra. Sabe quando você entra numa igreja evangélica, você não sabe se é uma igreja evangélica ou se é uma religião judaica? E tem gente, isso virou produto, você sabe disso. Compra uma arca, compra uma mezuzá, coloca lá na porta da sua casa, você vai prosperar. Tem alguém que tem mezuzá aí? Prosperou? Está rico? Traz a grana aqui para mim agora, se você enriqueceu. Por favor, me ajude. Quanto tempo está essa mezuzá lá? Ai, pastor. Irmão, me ajude. Eu vou continuar seguindo o homem da cruz. Para os judeus, isso é fantástico. Para os judeus, isso é de grande valor. Mas nós somos gentios. Nós fomos alcançados por uma mensagem da graça. E Jesus veio ressignificar tudo aquilo que estava escrito. Abençoa os vossos inimigos. Abençoe os vossos inimigos. É mais fácil se orgulhar das riquezas e pisar nos pobres. É mais fácil ser arrogante e dizer: eu sou abençoado porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu cumpro o que está escrito no Antigo Testamento, no Velho Testamento, na lei, nos profetas.
E digo mais, Jesus não veio para abolir nada disso, porque tudo que está escrito nós temos que ter a nossa reverência, nós temos que ter o nosso respeito, mas a nossa vida, a nossa salvação, a nossa prosperidade não se resume nestas coisas, mas se resume na nossa fé e na nossa obediência à palavra de Deus. Ame os vossos inimigos. Para de ficar tentando encontrar uma senha, para de ficar encontrando e tentando achar um truque, um esquema, uma forma, uma corrente, uma rota de promessa. Para de ficar buscando uma peregrinação sem fim. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a gente fica tão empolgado, né? Com esses testemunhos que a gente ouve aí do irmão, que depois que teve a Mezuzá, ou levou a arca lá para casa dele. Inclusive eu tenho uma arca aqui, irmão, até hoje não mudou o negócio. Paguei 4 contos naquela arca, esse dia eu pus à venda. Uma arca. Mas às vezes a gente vai inventando coisas para ver se a gente atrai. E Jesus diz: a minha presença está aí com vocês. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, todo aquele que me invocar em espírito e em verdade, ali eu manifestarei a minha graça. Segundo Jesus, não há nenhum problema você ser rico, não há nenhum problema você ter condições. Glória a Deus pela sua sabedoria, glória a Deus pela sua inteligência, glória a Deus pela sua capacidade, glória a Deus pela sua força, pela sua organização financeira. Gente, não tem nada a ver. Nós temos que viver a nossa vida com Deus, nós temos que buscar em Deus, nós temos que prosperar sim. Estudou, se capacitou, trabalhou, se esforçou, mereceu chegar aonde chegou, mas pelo amor de Deus, não seja engolido pelo seu dinheiro. Não seja engolido por isso. Não seja engolido. Se mantenha generoso, se mantenha grato a Deus. Se mantenha grato a Deus. Não se orgulhe da sua capacidade. Não se orgulhe. Porque eu? Porque eu? Porque se não fosse eu? Segure. Quer crescer? Quer conquistar? Melhore o seu nível de conhecimento. Estudou, trabalhou, capacitou. Deus vai abrir portas melhores para você. Simples assim. Agora tem gente que quer ser próspero, mas não quer trabalhar. Aí ele vai fazer a fezinha dele. Coloca a fezinha dele na Mega Sena da virada. Se Deus quiser, esse ano eu ganho na Mega Sena, eu vou abençoar o pastor. Já está tanto tempo comigo, nunca ganhou, miserável. Por que não pegou todo o dinheiro que você jogou lá e deu para mim? Eu tenho um tio, coitado, viveu a vida dele toda jogando, morreu pobre, não tinha nem dinheiro para comprar o caixão. Ilusão. Escute-me, por favor. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Há uma promessa de Deus liberada sobre Abraão, e essa promessa, sim, ela já se cumpriu. A promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão já se cumpriu. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão já está decretada, já está selada. Então o que é que eu preciso fazer, pastor? Descansar o meu coração. Escute o que eu vou lhe dizer. Algumas pessoas correm, e eu respeito você. Eu respeito você. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir no ambiente da religião em que você quiser, você pode frequentar o culto em que você quiser, mas pelo amor de Deus, eu preciso te ajudar, eu preciso orientar você.
cada líder, cada pastor fala o que quer, cada igreja, cada religião fala o que quer. Eu respeito, não tem nenhum problema, pastor. Eu posso ir na Universal? Pode, lá está aberto para você, vai. Eu posso ir na igreja tal? Pode, não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado. Eu só não quero que você vá para o inferno. Eu só não quero que você vá para o mundo. Mas deixa de ser ignorante, meu irmão. Enquanto você andar comigo, enquanto você viver comigo, enquanto você ouvir as minhas palavras, eu vou te orientar segundo o que está escrito. E olha o que Paulo diz em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é que a lei dizia? Se você fizer o que eu quero, eu vou lhe ajudar bastante, mas se você não fizer o que eu quero, eu vou destruir a sua vida. E para você não ser destruído, o que eu devo fazer? Um sacrifício resolve. Porque se a lei baseava em negócios por sacrifício, a graça se manifestou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que então a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Eu já não faço mais nenhum sacrifício. Às vezes você pensa que dar uma oferta de R$1.000, de R$5.000, é um sacrifício. Que sacrifício, meu irmão? O sacrifício maior Jesus fez por nós. E às vezes a gente pensa que baseado neste sacrifício, a minha bênção vai ser maior. Eu dei 5, o irmão deu 10. Com Deus não é nada disso. Mas a religião nos ensinou isso. O Senhor me falava nessa semana sobre pessoas ansiosas. O Senhor me falava essa semana sobre pessoas à beira do desespero com relação ao seu futuro. O Senhor me falava essa semana de pessoas em desespero com respeito às suas finanças. O Senhor me falava de pessoas que estão vivendo um conflito existencial, e a sua oração tem sido sempre essa: meu Deus, me ajude, porque se o Senhor não fizer, eu não sei o que vai acontecer. Vai me dar um piripaque. Me ajuda, Jesus. O Senhor me falou de pessoas que têm colocado oferta no altar, como se Deus fosse reverter o quadro dele por conta desta oferta lançada. E estão até questionando, dizendo: mas eu fiz, eu entreguei e nada aconteceu. Escute-me, por favor. Deus está dizendo para você na sua caminhada comigo: seja generoso. Seja generoso, exercite a tua fé na generosidade, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor. O pão Ele vai dar, o suprimento virá, o milagre vai acontecer. Quando você menos esperar, uma porta vai se abrir. Quando você menos esperar, alguém vai chegar diante de você e vai dizer: olha, Deus mandou eu vim aqui para te ajudar nisso, nisso e nisso outro. Romanos 8:31. Pode pedir para as crianças ir entrando aí. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Quem vai nos separar do amor de Deus? Não tem esquerda, não tem direita, não tem centrão, não tem Covid, não tem doença, não tem pobreza, não tem nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Porque o nosso alvo é Cristo. Em Cristo nós somos vencedores. 2022 já está vencido, meu irmão. 2022 já está selado na nossa fé. O melhor final de ano, o melhor ano está chegando. Porque nós temos um Deus que trabalha a nossa vida, trabalha a nossa existência por Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é Jesus. Em nome de Jesus. Eu disse em nome de Jesus. Seja liberto de toda ansiedade em relação ao seu futuro financeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto desta ansiedade que te aprisiona, em nome de Jesus. Coloque a sua vida, coloque o seu coração. Continue sendo generoso para com Deus. Continue tendo compromisso com as coisas de Deus. Continue amando a Deus. Continue amando a casa de Deus. Continue se envolvendo com as coisas de Deus. E Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar dos seus negócios. Deus vai abrir portas para você aonde você estiver. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu protetor. Descanse. Descanse debaixo do senhorio de Jesus. Chegou o final do dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E Deus está dizendo: continue sendo generoso. Continue sendo generoso. Continue amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Posso ouvir um amém? Amém. Coloque a sua mão no seu coração e agradeça a Deus. Faça a sua oração neste momento e agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai orando, vai agradecendo. Vai dizendo: Jesus, eu te dou graças porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Eu te dou graças porque o Senhor é aquele que me ensina. Eu te dou graças porque o Senhor vai ressignificando as coisas, aquilo que eu não entendo. O Senhor vai me ajudando no meu dia a dia. O Senhor vai me ajudando para eu compreender a essência da tua graça, do teu amor. Eu te dou graças porque verdadeiramente o Senhor tem demonstrado este amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande para com a gente.
Oh Jesus, nós te louvamos na beleza da tua santidade, nós rendemos a ti toda adoração, porque verdadeiramente o Senhor veio e o Senhor trouxe a mensagem do amor, o Senhor trouxe a mensagem da graça, o Senhor nos faz homens e mulheres para ressignificar a vida de uma forma totalmente diferente, não olhando para trás, mas olhando para frente e entendendo que o Senhor já foi preparar um lugar para nós. Oh Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração. Nos faz homens melhores, nos faz casais melhores, nos faz membros melhores, nos faz cidadãos melhores, nos faz um povo melhor, Senhor, para viver nesta geração tão conturbada, nesta geração corrupta. Mas que as pessoas possam ver em nós a tua glória, que as pessoas possam ver em nós o brilho da tua doce presença. Podemos andar, ó Deus, de um mundo tão confuso, de pessoas confusas, podemos viver em meio a um sistema tão corrupto, mas a tua graça, Senhor, que inunda o nosso coração, nos transforma e muda o nosso jeito de ser, o nosso jeito de existir e o nosso jeito de fazer e de pensar as coisas. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, nós te louvamos por fazer parte desta família tão linda, desta família tão gloriosa, a família de Deus. Te seguiremos, te seguiremos, te seguiremos e permaneceremos firmes até o grande dia que o Senhor há de vir nos buscar. Aplauda o Senhor e vamos ter um momento de louvor com as nossas crianças.